Deus também nos deu um espírito de julgamento são, um espírito de moderação. O temor, ele produz um caos na mente. Ele faz com que nós pensemos de modo irracional. E de repente acontece alguma coisa na sua vida e você pensa, acabou tudo, agora acabou tudo. A minha vida acabou agora. E muitas vezes é um pequeno detalhe. Então o temor, ele nos leva a pensar dessa forma, pensar sem refletir. Isso acontece no temor, por exemplo, de viajar de avião. Algumas pessoas não entrarão em aviões por causa de um acidente aéreo. Mas eles irão dirigir um carro, ainda que muito mais pessoas morram a cada ano em consequência de acidentes automobilísticos. Algumas pessoas não irão atravessar uma ponte porque temem que ela não suportará. Mesmo assim, todos os dias milhares de carros e caminhões passam sobre a mesma ponte e ela nunca foi rompida sobre essa pressão. Então esse é um pensamento irracional. Você cria um temor daquilo e você não pensa que está passando um caminhão com 180 vezes o seu peso ali em cima da ponte e não acontece nada. Alguns crentes não falarão a outros sobre Cristo, sobre suas almas eternas, porque estão com medo do que aquelas pessoas possam achar deles, mesmo que eles provavelmente nunca mais se vejam novamente. Algumas pessoas não falarão a outros sobre Cristo, por causa do temor do que aquela outra pessoa vai pensar, mesmo que vocês nunca mais se vejam, mesmo que as duas nunca mais se vejam. Isso acontece muito às vezes no avião ou no ônibus. A probabilidade de você rever aquela pessoa é muito, muito pequena, mas você está preocupado com o que aquela pessoa vai pensar de você. Você não está preocupado com a alma eterna dela, nem com a incumbência que Cristo lhe deu de pregar o Evangelho. Você está preocupado com o que ela vai pensar de você. Cristão, você não deve ser controlado por pensamentos irracionais. Outras pessoas também não querem obedecer a Deus, porque estão com medo de que nunca mais poderão aproveitar a vida novamente. A pessoa tem aquele conceito, velho conceito, do aproveitar a vida mundano, de se envolver em pecados e mais pecados, e ela fala, não, eu não vou obedecer a Deus porque eu não vou mais ter essa vida. E de fato, se você pensa assim, está certo. Não se converta. Se você quer continuar no seu pecado, isso é sinal que você não quer se converter dos seus pecados. Mas, às vezes, por temor do que pode te custar a vida cristã, você é incrédulo, você está temeroso então de entrar na vida cristã. Mas considere o inferno e talvez o seu temor inverta. Deus nos deu um espírito de julgamento são. Às vezes nós fazemos também uma tempestade de um copo d'água e com uma pequena coisinha nós fazemos algo muito grande ou achamos que é algo muito grande por causa do temor. O temor nos torna irracionais. Nós paramos de pensar quando começamos a nos envolver no temor. O conselho de Paulo a Timóteo é bem diferente do conselho do mundo. O mundo diz, quando você está numa situação aterradora, quando você vê uma situação amedrontadora chegando, proteja-se a todo custo. Abra mão do seu relacionamento com Cristo. Não padeça dificuldades por Cristo. Corra da situação. Mas quando as pessoas pensam desta maneira, criam uma prisão para si mesmas
estão sempre pensando em sua própria proteção e, como resultado, eles não têm paz. São dominadas pelo temor, preocupação e ansiedade. Deus diz: lembre-se do Espírito que lhe dei. Não fique tão ávido por ficar seguro. Faça do louvor e da glória de Deus sua prioridade máxima, a despeito do que possa ocorrer em seu caminho. Considere essa questão. Talvez a origem do seu temor seja essa questão de amar a si mesmo de um modo tão grande, estar tão preocupado em estar seguro, que isso impede que você abençoe outros irmãos através de estar com eles, de conversar com eles, de se abrir com eles. Isso impede de falar para outros de Cristo, porque você sempre está nessa. Algo pode acontecer comigo. O que eles vão pensar de mim? O que acontece com pessoas que param de temer o futuro e caminham pela fé? Elas encontram liberdade. Você pode prender essa pessoa, pode bater nela, pode tirar mas você não pode tirar de forma alguma a alegria e a coragem dessa pessoa, porque a sua alegria e coragem não vem de algo mutável como circunstâncias. Sua alegria vem de alguém que nunca muda, vem do próprio Deus. Se sua principal preocupação na vida é proteger a si mesmo, você vai criar uma prisão para si em sua mente e jogar fora a chave. Se sua principal preocupação é glorificar a Deus por sua graça, pela sua obra capacitadora, pela obra capacitadora do Espírito Santo, que produz poder, amor e uma mente sã dentro de você, então você descobriu a chave para ser livre, ainda que seu corpo seja trancafiado em uma prisão real. O temor pode ser espiritualmente debilitante, mas não tem que ser assim. O temor já destruiu muitas vidas, mas não tem que destruir a sua. Você não tem que ser dominado pelo temor pecaminoso, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. No nosso seminário sobre essa questão do temor, nós vamos tratar vários outros aspectos dessa questão do temor do homem, trabalhar bastante sobre o temor do homem e depois levando para o temor a Deus, o temor correto, como a Bíblia ensina. E isso está, como eu disse no princípio, está no cerne, no âmago, na raiz da maioria dos nossos problemas. A maioria dos nossos problemas acontece por causa do nosso temor incorreto, o nosso temor ao homem. E quando você for aconselhar uma outra pessoa, as suas antenas devem estar ligadas, você deve estar atento para que, será que essa questão que ela está levantando é o sintoma ou é o verdadeiro problema? E será que o verdadeiro problema dessa pessoa é que ela ainda teme o homem?